Os donos da bola. Oferecimento Grupo Bahamas. Compromisso com você. Tá todo mundo mesmo na Uniub. Matrículas abertas em uniub.br. Café, a bebida do Brasil. Cajubá, a melhor opção. Olá, muito boa tarde para você. Tá começando agora mais um Donos da Bola aqui na Band Triângulo. A gente vai falar bastante sobre a representação do Uberlândia. Ontem teve jogo treino lá no CTN do Periquito contra o Araxá. Vamos falar também do ABC de Natal, que também iniciou a preparação para o jogo de domingo. A SAF da URT e, claro, Copa do Brasil com um empate no Mineirão entre Cruzeiro e Atlético. Boa tarde, Rony. Boa tarde, Gleudo. Um abraço a todos. Pois é, tivemos ontem jogo quentíssimo lá no Mineirão. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? E é claro que a gente vai falar sobre todos esses assuntos aí que você comentou, né? Porque o programa hoje está quente demais e você de casa já pode participar com a gente, hein? Isso aí, o telefone já está na tela, o 349-9681-3493, também o nosso Instagram, que é o @BandTriângulo. Manda mensagem pra gente, manda sua dúvida, sua expectativa pro jogo de domingo. O que você achou do clássico ontem lá no Mineirão? Olha, o jogo com uma temperatura altíssima, né? Primeiro tempo lances muito disputado, polêmicos. lances polêmicos, reclamações, enfim. Um jogo realmente a altura de um clássico entre Cruzeiro e Atlético. No segundo tempo tivemos um jogo bem melhor, e aí inclusive com os gols que aconteceram, mas eu diria o seguinte: apesar do empate, está tudo em aberto ainda para a próxima partida. É isso aí, a gente vai falar bastante desse jogo lá no fim do programa. Vamos começar então falando da reapresentação do Uberlândia ontem, as imagens que foram divulgadas aí pelo pessoal do Araxá, a vitória do Araxá sobre os reservas do Uberlândia ontem lá no CTN do Periquito. Um resultado que não interessa, já que é um jogo treino, né? Principalmente para manter em atividade aqueles atletas do Uberlândia que não vêm atuando com frequência, Rony. É verdade. Pelo que eu entendi, a impressão que fica é que o Araxá levou esse jogo bem mais a sério do que o Uberlândia, o que é profundamente natural, porque o Araxá está se preparando aí para disputar uma competição, o time está voltando agora às suas atividades, vários jogadores que foram contratados estão sendo observados agora, não é? Então eles realmente levaram muito a sério e foi um jogo importante, um teste muito importante para a equipe do Araxá. Ao contrário do Uberlândia, né? São jogadores que estão aí, que não estão sendo muito bem aproveitados durante essa participação na Série D do Campeonato Brasileiro. Evidentemente, alguns devem até estar um pouco sem ritmo. Então, para o Uberlândia, a impressão que ficou. Para o Uberlândia foi um treino, para o Araxá foi um jogo. Com certeza é completamente normal que isso aconteça. Normal. E agora, a partir de hoje, né, os treinos mais pegados, a galera, os jogadores titulares do Uberlândia ontem foram poupados desse teste, ficaram na academia, trabalho de reabilitação, e agora, a partir de hoje, foco total no jogo de domingo lá em Natal, em que o Uberlândia vai precisar de um empate para se classificar para a grande final. É verdade. Então, o que a gente tem falado aqui, o Uberlândia já tem um esquema definido, já tem um time definido, não é? E agora é manter esse trabalho que está sendo feito. Evidentemente que o técnico Danilo deve ajustar alguns detalhes, definir algumas coisas, porque o Uberlândia precisa manter o foco. Afinal de contas, o primeiro objetivo já foi alcançado, que foi o acesso à Série C. Mas agora o time quer o título, né? E a gente já comentou aqui, dos 4 semifinalistas, o único que não tem vaga na Copa do Brasil é a equipe do Uberlândia. Então isso, além do título, deve ser uma motivação a mais para a equipe do Uberlândia, que conseguiu um bom resultado aqui no primeiro jogo. Evidentemente agora vai buscar administrar essa vantagem para poder garantir a sua classificação. Exatamente. E o Uberlândia, caso avance para a final da Série D, há possibilidades de decidir no Parque do Sabiá ou decidir fora de casa. Vamos colocar na tela a classificação dos 4 líderes, os 4 equipes, né, que conquistaram acesso e seguem na briga pelo título. O Gama tem 42 pontos, no geral, nessa Série D, o ABC 40, o Uberlândia 38 e o Asa de Arapiraca 37. Caso o Gama se classifique para a final, elimine o Asa no jogo da volta, a decisão de qualquer forma será em Brasília, o jogo da volta na final. Caso o Asa se classifique para a final, né, e o Uberlândia também, vai depender aí dos resultados. Se o Uberlândia vencer a equipe do ABC também lá em Natal, o segundo jogo da final será em Uberlândia. Caso o Uberlândia empate e o Asa vença a final, o jogo decisivo é em Arapiraca.
Se os dois times se classificarem com o mesmo resultado, por exemplo, Uberlândia e Asa se classificam com um empate no jogo da volta, a decisão é aqui. Se os dois se classificarem nos pênaltis, o jogo da volta também é aqui. E aí Uberlândia, a outra possibilidade é se o Uberlândia avançar nos pênaltis e o Asa avançar no tempo normal com um empate. Então há todas essas possibilidades caso o Uberlândia se classifique. Se for o Gama, de qualquer jeito, em Brasília. Se for o Asa, pode ser aqui ou pode ser lá. Exatamente. E a gente, observando esses números aí, a gente tem que lamentar os pontos importantes que o Uberlândia perdeu na primeira fase do campeonato, quando garantiu a sua classificação, e aí abriu mão de alguns jogos, né? Inclusive poupou alguns jogadores, o time não jogou com a mesma motivação e acabou perdendo pontos importantes que naquele momento não fizeram falta. Mas agora a gente está chegando à conclusão que realmente poderia ser diferente a situação do Uberlândia e inclusive o próprio Fábio Mineiro já disse aqui, contra a Portuguesa, contra o próprio ABC, o Uberlândia poderia ter feito o último jogo em casa. Poderia, contra o Serra Branca, o Uberlândia perdeu 2 pontos, decidiu em casa, mas perdeu 2 pontos naquele empate, né? Aqui tomando um gol no final, a derrota para o Abecate. Mas assim, isso poderia ter transformado muitas coisas na Série D. O Uberlândia poderia ter enfrentado outro adversário nas quartas de final, poderia ter enfrentado outro time também na semifinal. E a gente não sabe o que seria disso, né? Resumindo então, eu imagino que o torcedor do Uberlândia agora vai torcer para o Gama passar, aliás, para o Asa passar, para ter a possibilidade, se o Uberlândia também passar, é claro, de decidir o título em casa. Exatamente. Daqui a pouquinho a gente segue falando de Série D, mas um recadinho rápido para você, viu? Imagine já começar o segundo semestre como universitário. Aproveite as melhores condições da maior universidade de Minas Gerais. É a sua chance. Acesse agora uniub.br ou universidadedoagro.com.br. Cursos do digital ao presencial, com campus em Uberlândia, Uberaba, Araxá, Ituiutaba e agora também em Goiânia. E mais de 200 polos em todo o Brasil. A Uniub sempre tem uma opção que se encaixa na sua rotina e não tem mais desculpa. Matrículas abertas. Tá todo mundo mesmo na Uniub, só falta você na universidade de verdade. Meus filhos, vocês não têm noção não do tanto que essa Uniub é gigante. A Uniub tem cursos em todas as áreas do conhecimento, do técnico ao doutorado e do digital ao presencial. E agora com campus em Araxá, Goiânia, Ituiutaba, Beraba e Berlândia. E mais de 200 polos espalhados pelo Brasil inteiro. Seu futuro não precisa mais estar longe. Tem uma Uniub aí, ó, pertinho de você. E tá todo mundo mesmo na Uniub e na Universidade do Agro. Só faltou vocês. E você tá esperando o quê? Não perca tempo. Mensagens da galera. Roberto Lucas falando com a gente aqui que o ABC é muito melhor que o CSA. O que você acha, Maninho? Olha, eu gostei muito do time do ABC. E a gente tem que levar em consideração que ele estava sem 2 titulares importantes. Então, se é melhor ou não, eu não sei. Mas a impressão que ficou foi essa. O nosso amigo aqui, aliás, Paulinho. O CSA está em crise, hein? Salários atrasados, né? O time entra em campo amanhã, mas a situação lá não está legal, não. O Paulinho aqui está perguntando se vai torcida do Uberlândia ou não. Eu tenho certeza que um torcedor está indo, o Lloyd, que é o Rafael Guerra, que sempre vai em todos os jogos, já saiu de Uberlândia de ônibus ontem à noite, tá indo para Natal, viu? Guerreiro. Esse é guerreiro, com certeza vai estar lá, mas eu acho que ele não vai estar sozinho não, viu? Sempre tem, sempre aparece alguém, tem uberlandenses que moram lá em Natal. Sim. E com certeza vão lá prestigiar o Verdão. O Luiz Fernando tá falando aqui, ó, Uberlândia ano que vem na Copa do Brasil, Uberlândia e Vasco. Já fazendo sorteio já. Que projeção é essa aí, hein? Tomara que o Uberlândia consiga a vaga na Copa do Brasil, o adversário não importa. Tá certo. Vamos pro intervalo. Na volta a gente fala um pouquinho também da equipe do ABC de Natal, que também voltou aos treinos ontem lá em Natal. A gente volta em instantes. Até já. Meus filhos, vocês não têm noção não do tanto que essa Uniub é gigante. A Uniub tem cursos em todas as áreas do conhecimento, do técnico ao doutorado e do digital ao presencial. E agora com campus em Araxá, Goiânia, Ituiutaba, Beraba e Berlândia. E mais de 200 polos espalhados pelo Brasil inteiro. Seu futuro não precisa mais estar longe. Tem uma Uniub aí, ó, pertinho de você. E tá todo mundo mesmo na Uniub e na Universidade do Agro. Só faltou vocês. E você tá esperando o quê? Há quanto tempo você não sorri sem pensar? A falta de um ou mais dentes pode mudar mais que o seu sorriso. Com implantes dentários, você pode recuperar segurança, conforto e confiança. Volte a sorrir com implantes dentários.
Confie em quem entende de sorrir. Agende sua avaliação. Sacramento, bonita por natureza, uma cidade que tem na sua essência a força da sua gente e uma história que merece ser celebrada. Forte pela dedicação de quem transforma a terra em desenvolvimento. Cada rua, cada espaço, em cada encontro. Um destino onde cada paisagem convida a voltar. Parabéns, Sacramento, pelos seus 206 anos. Homenagem Prefeitura de Sacramento, fazendo mais por você. Gira Autoband, direto da Osaka Toyota, para falar, gente, da novidade do ano do queridinho Yaris Cross. Já tem oferta para ele? Nath, com certeza. Yaris Cross a partir de R$ 129.990 e aceitamos o seu seminovo de qualquer marca. E tem mais, hein? Taxa zero, 10 anos de garantia com o pacote Tranquilidade da Toyota. As 3 primeiras revisões é grátis. Olha, gente, do jeito que a gente gosta, aquela facilidade, as revisões aí, ó, as 3 primeiras já inclusas. Perfeito, gente. Então, não deixem de vir aqui na Osaka. Faça o test drive no Yaris Cross, que vocês vão amar. Vem para Osaka. A cada R$200 em compras, você ganha um número da sorte para concorrer a um carro zero. E uma chance de raspar a raspinha no aplicativo para concorrer a vales compra de R$500. Fralda Turma da Mônica, R$ 59,90. Papel higiênico, R$ 25,90. Conforte 1,5 litro, R$ 19,98. Azeite galo, R$ 29,90. Filé de peito, R$ 12,98. Coxa com sobrecoxa, R$ 5,99. Cadastre-se no Clube Marte Mais e participe. Marte Minas, o preço caiu e a sua sorte subiu. Donos da Bola está de volta, vamos falar um pouquinho do ABC de Natal, time que vai precisar vencer o Uberlândia para conseguir se classificar. Voltou a treinar lá no CT Alberi Ferreira na tarde de ontem e sob o comando, né, do técnico Vaguinho Dias, agora eles vão poder contar com a volta do Edson, zagueiro importante, que ficou de fora do jogo, estava com uma virose, também tinha tomado uma pancada por precaução, ficou por fora, e também o Alisson, atacante do time deles, o grande jogador da equipe do ABC. É verdade. O ABC, ele está lamentando até agora as oportunidades que teve, porque a verdade é que o ABC começou pressionando o Uberlândia, mas no contra-ataque o Uberlândia conseguiu o pênalti, fez o gol logo no começo da partida e a partir daí o Verdão equilibrou o jogo, criou boas oportunidades, mas o ABC também teve chances, inclusive no final da partida, né, já nos últimos minutos, o ABC teve aí pelo menos 2 oportunidades para poder sair daqui com um empate. Então até agora eles estão lamentando essas oportunidades perdidas, mas por outro lado, os torcedores do Uberlândia, o pessoal do Uberlândia Esporte de um modo geral, também está lamentando porque o Uberlândia criou muitas chances. Foi um jogo bastante movimentado. Sim. E evidentemente agora o ABC jogando em casa vai tentar reverter a situação. Até porque o time ainda não perdeu diante da sua torcida, né, Greudo? Exatamente. Em casa, nenhuma derrota ainda nesta Série D. Mas observando esse treinamento aí, o pessoal não está com o pé muito calibrado, não, né? O reflexo disso aconteceu no jogo aqui, né? Porque erraram alguns gols e em outras oportunidades o goleiro do Uberlândia, mais uma vez, fez defesas fantásticas. A gente já falou sobre isso aqui. Mas assim, eu diria que a situação está completamente indefinida. Evidentemente que o Uberlândia tem a vantagem, mas não pode sentar em cima do resultado, vai ter que fazer aquele jogo que fez exatamente contra o CSA lá, jogou para cima, surpreendeu o adversário, inclusive, né, criando oportunidades. Quando o CSA acordou, o Uberlândia já tinha feito 1-0 e logo depois fez 2-0 ainda no primeiro tempo. Então, evidentemente que eu acredito que o Uberlândia vai buscar esses contra-ataques aí e se não tomar gol no início da partida, meio caminho andado, porque a tendência é no início dos primeiros 15, 20 minutos o ABC pressionar o Uberlândia em busca do primeiro gol. Com certeza. E o Riquelme, atacante do ABC, falou sobre essa expectativa do time deles para o jogo da volta. A gente está bem tranquilo, questão nessa situação, porque foi um jogo páreo, né? A gente fizemos uma boa partida, tivemos chance de sair de lá, tanto com o empate, tanto com a vitória também, tivemos chance para fazer o gol. Nosso time está de boa, está tranquilo e estamos focados em
final de semana vamos reverter o placar. A torcida, como nós falamos no futebol, é o 12º jogador e a torcida do ABC faz total diferença quando vem em peso. Já somos mais de 23 mil, acho, por aí, né, que já confirmaram, então vai nos ajudar bastante e creio que com isso nós vamos conseguir fazer um ótimo jogo e vamos reverter o placar. Eles estão com a confiança lá no alto. É verdade, confiança lá no alto, o apoio da torcida, com certeza o ABC vai ter, até porque é o clube que mais levou torcedores nos estádios até agora, né? Nesse último jogo, só para lembrar, mais de 30 mil torcedores que acompanharam a classificação da equipe, mas é aquilo que eu disse, isso aumenta a responsabilidade. O ABC não perdeu em casa ainda, mas o CSA também não tinha sido derrotado e acabou sendo surpreendido pelo Uberlândia. Eu acredito que dessa vez também pode não será diferente, não. Hoje começa as repescagens da Série D do Campeonato Brasileiro. Na tela pra gente aí São José e Goiatuba, 7 da noite lá no Francisco Noveleto, em Porto Alegre. E amanhã tem Nacional de Manaus e CSA às 9 da noite na Arena da Amazônia. Subiram 2 times alviverdes, o Uberlândia e o Gama. Sim. Subiram 2 alvinegros, o Asa e também o ABC de Natal. E os 4 times que chegaram agora jogam de azul. É verdade. E agora não dá para a gente prever nada, né? Porque eu diria, por exemplo, esse confronto entre São José e Goiatuba, completamente indefinido. Para mim, foram 2 surpresas agradáveis neste campeonato. Sim. O Goiatuba, no ano passado, já tinha feito uma boa campanha, mas esse ano, ao longo da trajetória dele nessa Série D, o time conviveu com muitos problemas financeiros, inclusive, e mesmo assim conseguiu chegar até aliás, chegou à última rodada com chance de se classificar direto para a Série C, acabou perdendo nos pênaltis, mas ainda tem essa oportunidade aí na repescagem, o mesmo acontecendo com o Nacional e a equipe do CSA. Isso aí, mensagens da galera, tá o Joel aqui com a gente, mostrando uma foto que ele tirou com o Thomas Bastos. Falou que ele é bom de bola e sabe pescar também. Tomara que ele pesque alguns gols lá em Natal, nesse final de semana. Deixa eu ver aqui também, mensagem do Paulo Sérgio, tá falando que tá muito feliz, que se vier o título vai lembrar de 84 e tá dando um palpite aqui, que vai ser 3-3, hein? Haja coração, amigo. Meu Deus do céu, 3-3 é muita emoção, é muita emoção. Deixa eu mandar um abraço pro Renan lá no restaurante, que tá ligado aqui no programa, assistindo o programa, o professor Christian também, está lá, ele que é do Prata, né? Cadê o nome do restaurante? Pra sempre ser agora, hein? Daqui a pouco eu falo o nome do restaurante, mas um abraço pessoal que tá ligado lá nos donos da bola, mais uma vez. Obrigado pela audiência, viu? Já vou achar aqui, Ronei, segundo. Tempero. Tempero da casa. Tempero da casa. Um abraço pessoal do Tempero da Casa, proprietário Renan, um abraço pro Christian, pessoal ligado aqui. Tamo junto, hein? É isso aí, obrigado pela audiência. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre a SAF da URT que está em votação nessa sexta-feira. Não sai daí. Mês de aniversário da Poloar. Na Poloar, você encontra ar-condicionado com tecnologia inverter e inteligência artificial, podendo economizar até 30% de energia com a função AI EcoMaster, enquanto a função controle de umidade cuida do conforto da sua casa. EcoMaster, minha ideia de ar-condicionado com inteligência artificial, que também pode ser a sua. Então não perca! Corra para a Poloar e compre já o seu ar-condicionado. Há sempre uma Poloar perto de você. Mineirão informa, sai setor vermelho, entra setor Cicobi, na cor turquesa. Mais que um grande parceiro do futebol mineiro, é o Cicobi em campo, ao lado de todas as torcidas. Jogando junto com você sempre. Setor Cicobi no Mineirão. Vem torcer, cantar e vibrar com a gente. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Gira Autoband, direto da Saga Citroën. Gente, se você está procurando aquele carro com um custo-benefício assim excelente, já presta atenção aqui. Jaber, dá essa dica pro pessoal.
Hatch com atitude de SUV é o Citroën C3. Olha só, nós temos versões 0 km com 3 anos de garantia a partir de R$ 29.900 de entrada e parcelinhas de R$ 1.399. Então parcela de carro usado, mas é carro zero, motor Firefly, um dos mais produzidos no Brasil, o melhor espaço interno da categoria, com o melhor porta-malas, um carro que vem 18 centímetros do solo, um carro realmente preparado para as pistas brasileiras. Você vai se surpreender, então não perca tempo, venha até a Saga Citroën fazer o seu test drive, né, Natália? É isso mesmo, gente, perfeito, hein? Aquela parcelinha que cabe no seu bolso. Vem pra cá e faz seu test drive que você vai se apaixonar. Vem pra Saga Citroën. Quinta insana Zebu Carnes, músculo 36,90. Atenção para tudo, para o carro do ovo da Zebu Carnes. Ovos com 28,99, é isso mesmo, você não ouviu errado. Ovos por só 8,99. Costelinha lombo, costela ripa, 25,99. Pernil sem osso ou inseticida Baygon, 15,99. Manteiga Canto de Minas ou mandioca natural, 11,49. Molho de tomate Renz ou biscoito negresco, 2,69. Bisteca Suan ou toucinho, 12,99. Zebu Carnes. Antes de a cidade despertar, quem cuida de Araxá já está em ação. Com tecnologia e dedicação, nossas equipes mantêm a cidade limpa. Espaços públicos recebem novos cuidados, deixando Araxá bonita e segura. Mais qualidade de vida chega aos bairros todos os dias com a coleta de lixo. E o Cata Treco combate o descarte irregular e ajuda na preservação. É esse cuidado que transforma a cidade, porque cuidar de Araxá é cuidar das pessoas. Prefeitura de Araxá, nossa gente em primeiro lugar. Fazer turismo é dividir momentos de alegria. Quem viaja se joga no mundo e recebe de volta o mundo. No Sesc, turismo é fácil e seguro. É pra todo mundo. Uma maneira tranquila e garantida de viver experiências com preços imperdíveis ou gratuidade em passeios, viagens e hospedagem. Tudo isso com conforto e segurança. Preços acessíveis a todos os públicos e descontos especiais para quem trabalha no comércio. Quem experimentou o turismo do Sesc já sabe. Se deixar, a gente entrega o mundo. Sesc, integrado ao sistema Fê Comércio MG. Donos da Bola está de volta, Ronei Bentes. Um assunto que está movimentando Patos de Minas é a SAF da URT e quem traz os detalhes é o Gustavo Galvão, direto da capital nacional do milho. Ok. É isso mesmo, Gleudo e Ronei, muito boa tarde para vocês, uma ótima quarta-feira a todos que acompanham o líder de audiência na faixa. Estou aqui ao lado de Igor Cunha, presidente da URT, e Flávio Alves, executivo de futebol, para a gente tratar sobre essa questão da SAF, que vai ser votada sexta-feira agora, no dia 28. Igor, vou começar a pergunta por você. Você enxerga que essa proposta da Terra Participações Limitadas é o melhor no momento para a URT, esses 20 milhões de aporte em mais ou menos um prazo de 20 anos? Bom dia, acredito que sim, né? 90 milhões em 20 anos, né? Dá um investimento anual mínimo de 4,5 milhões. Lembrando que é o investimento mínimo, né? A gente sabe que 4,5 milhões a gente não faz uma temporada com calendário cheio. A gente vai trabalhar com um plano orçamentário, acredito eu. Então, se tiver que gastar 10, a gente vai ter que trazer esses 10 em qualquer formato que for, né? Através do investidor, né? E dentro desse projeto, eu acho que dá sim para a gente fazer um bom campeonato. Bacana, agora a gente vai falar com Flávio Alves, executivo de futebol. Flávio, o que dá para fazer com esse aporte mínimo de 4,5 milhões por ano? Como o próprio Igor, né, nosso presidente, citou, né, o futebol hoje é muito caro, ele é muito competitivo, né, e a nossa atenção, o nosso cuidado maior não é nos preocuparmos com esse investimento, em sim estruturar o departamento de uma forma sustentável, de uma forma como dê para a gente tocar. Nós vamos ter um orçamento a seguir, né, e assim que for estipulado esse orçamento, nós vamos ter que correr atrás, como o Igor falou, de trazer esse recurso para dentro, para poder cada vez mais estruturar de uma forma melhor e ser competitivo brigando aí com as equipes de cima da cidade. Agora a gente fala sobre um assunto muito polêmico envolvendo a Vila Olímpica da URT, porque o investidor foi muito claro. Se a Vila Olímpica não vier no pacote da negociação, esse investimento ele cai, ele reduz para 60 milhões de reais ao ano.
Por que a Vila Olímpica da URT é tão importante para esse modelo de negociação e em relação ao manifesto de associados da Vila Olímpica que, de certa forma, mostraram insatisfação com essa dissolução. Quando você puxa os ativos da URT, quando você vai fazer uma negociação, igual o investidor tem um interesse em 90%, ele puxa tudo que tem de ativo e de passivo dentro do clube, isso é normal. E a Vila Olímpica consta como um ativo da URT, assim como um estádio, como um ônibus da URT, né? E o investidor, ele fica à vontade para fazer a proposta que ele bem entender. Se você tem um bem e eu quero te comprar, né, eu tenho que fazer uma proposta para você, né? Se você tem um carro com a carretinha, vamos supor, posso querer comprar só seu carro, com a carretinha eu vou pagar outro valor. E a proposta é minha, né? Eu sou o investidor, eu estou querendo adquirir, né? E assim foi feito, né? A gente tem que respeitar a proposta do investidor, né? E a gente tem que esperar também, dia 28, ser aprovado ou não, para ver qual vai ser o futuro e o que o investidor pretende com aquela área. Voltamos a falar da SAF. Muitas das vezes o torcedor interpreta que a SAF ela é um cofre de dinheiro que vai jorrar no clube ali sem parar até fazer um time estrelado para chegar aí na primeira divisão do Campeonato Mineiro. A gente sabe que a SAF não é só para investimento no futebol, ela cuida da saúde do clube e também moderniza algumas coisas que carecem de uma maior urgência nessa questão. Queria que o senhor comentasse sobre esse assunto para deixar também esclarecido para o torcedor. Uma SAF, ela dá estabilidade financeira para a gente, né? Talvez a gente teria uma opção de trazer um investidor de fora, talvez com um aporte um pouco maior financeiro, mas eu acho que o ponto principal é a gente ter um investidor da cidade, torcedor do RT, apaixonado pelo clube, que vai respeitar os torcedores do RT, que vai respeitar a história do RT, vai respeitar o patrimônio da URT, né? Existem várias cláusulas que blindam o patrimônio da URT, isso é importante dizer, né? Não se pode vender o estádio se não tiver um novo para a URT jogar suas competições, por exemplo, né? E essa SAF, ela traz essa, vamos dizer, tranquilidade financeira. É muito ruim você trabalhar no modelo associativo, no qual você, quinto dia útil, junta as moedinhas para pagar a folha salarial e sem saber no próximo quinto dia útil como que você vai pagar essa folha salarial. Porque o objetivo é esse, né? O objetivo é, dentro desses 90 milhões, a gente montar uma estrutura, montar uma base e futuramente a URT ser autossustentável e, né, às vezes até dar lucro para o investidor que está acreditando no negócio. Ok, Igor, muito obrigado por sua participação. A gente vai finalizar aqui com Flávio Alves. Flávio, dia 28 é uma das datas mais importantes para a história da URT, pode marcar um novo momento na vida do clube. Você, como executivo de futebol, como tu classifica a importância dessa proposta financeira e como você enxerga essa possível aprovação na sexta-feira? Eu enxergo, né, como uma necessidade total, né? O futebol hoje é muito caro, o futebol hoje vem numa competitividade muito grande, as grandes equipes, né, já estão nesse modelo SAF, quem não está se preparando para isso, e a URT está no caminho certo, né? Então nós temos certeza aí que após o dia 28, esse ato jurídico, burocrático, né, vai dar tudo certo e nós vamos poder colocar em campo aí todo esse nosso planejamento. Ok, Flávio e Igor, muito obrigado pela participação de vocês. Gleudo e Ronei, de volta aos estúdios. Obrigado, Galvão, pelas informações, e amanhã a gente também deve ter um posicionamento do pessoal que está acompanhando isso pelo lado da Vila Olímpica. É verdade, vamos aguardar, mas o importante está acontecendo, que é a discussão do assunto, a gente já falou sobre isso aqui, é uma transformação que o clube está passando, o Uberlândia passou por isso recentemente, não é? E principalmente quando envolve o patrimônio do clube, o assunto tem que ser realmente profundamente discutido pelos dirigentes, pelos conselheiros, pelos torcedores, e isso está acontecendo, e a empresa que está interessada em adquirir a SAF do Uberlândia já é uma empresa da URT, já é uma empresa que tem identificação com o clube. Isso já é uma vantagem a mais, eu acredito. Exatamente, a gente vai seguir falando disso nos nossos próximos programas. E no próximo programa da Band, Ricardo Bagnetti, para trazer os destaques do Minas Urgente. Fala, Bagnetti. Fala, Gleudo. Um abraço para você, para o Ronei, os amigos do Donos da Bola. O Minas chega daqui a pouquinho falando de um reforço importante na saúde pública de Uberlândia, que passa a contar com uma policlínica, vai ampliar o número de exames e também de consultas. Vamos falar do documento do seu carro, é o CRLV 2026, passa a ser cobrado agora. Quem não tiver com o imposto em dia já sabe, vai ter dor de cabeça. E hoje tem Médico do Povo. Para falar da sua saúde, você manda a pergunta, o médico responde ao vivo. Tudo isso e muito mais, 12h40, coladinho no Donos da Bola. Obrigado pelas informações, é isso aí, logo na sequência vem o Minas Urgente. Beleza, até daqui a pouquinho, né? E a gente vai para o intervalo para falar na volta da Copa do Brasil, com empate ontem lá no Mineirão, Cruzeiro e Atlético 1-1. Sai daí. O
os donos da bola. Oferecimento Grupo Bahamas. Compromisso com você. Tá todo mundo mesmo na Uniub. Matrículas abertas em uniub.br. Café, a bebida do Brasil. Cajubá, a melhor opção. Café, a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar. Café tem que ser Cajubá. Uma história construída ao lado de quem importa. Porque estar perto é mais do que transmitir. É acompanhar cada conquista, cada desafio, cada história que transforma Minas. Quando a solidariedade chama, estamos juntos. Somos o DNA do esporte, a emoção que vibra, a velocidade que acelera, talento, criatividade, superação. Somos informação que chega primeiro, conteúdo que aproxima. Somos cenário, novas vozes, novas histórias. Estamos em todas as telas. Somos som, somos voz, somos imagem, mas acima de tudo, somos coração. Band Triângulo, mais perto de você. É verdade. Amor de mãe nunca acaba. Música boa diverte. Amizade verdadeira é pra sempre. É verdade. Não importa o quanto você demorar, seu pet estará lá, feliz, te esperando. Família é tudo. O vento no rosto liberta. Às vezes demora, mas você sempre descobre a verdade. Estância do Cupim, comida de verdade. Você vê a diferença. Dia D, a cesta básica mais barata é logo aqui, no Bahamas e Bahamas Mix. Açúcar Delta ou Coruripe, R$10,89. Óleo de soja ABC ou Lisa, R$6,28. Café Vasconcelos, R$21,90. Leite Semil, 1 litro, R$4,99. Filé de peito Ave Nova quilo, R$12,90. Ofertaço, só R$12,90. Lava roupas brilhante, 2,2 kg, R$18,90. Dia D, vem pagar barato no Bahamas e Bahamas Mix. Vitrine Band, direto da Quintino Ferramentas. Leonardo, o que a gente tem de oferta imperdível? Tem várias ofertas, Natália. A primeira, jogo de soquete de meia polegada da Robust por R$215. Moto esmeril da Bremen por R$179. Kit de ferramentas com 94 peças da Gedore por R$599. E compressor da Schultz de 20 litros por R$999. E ainda para facilitar, até em 12 vezes sem juros você pode pagar aqui no cartão. E ainda lembrando o nosso sorteio no final do mês do rádio portátil da Makita Bateria. Olha só, gente, não percam, vem aqui para Quintino Ferramentas. Mês de aniversário da Poloar. Na Poloar, você encontra ar-condicionado com tecnologia inverter e inteligência artificial, podendo economizar até 30% de energia com a função AI EcoMaster, enquanto a função controle de umidade cuida do conforto da sua casa. EcoMaster, minha ideia de ar-condicionado com inteligência artificial, que também pode ser a sua. Então não perca, corra para a Poloar e compre já o seu ar-condicionado. Há sempre uma Poloar perto de você. Histórias reais de quem acreditou, plantou e hoje colhe resultados. Sementes de cooperação. Quem planta junto, colhe mais. Toda quinta no Minas Urgente. Oferecimento Sicoob. Mais que uma escolha financeira. Donos da Bola tá de volta. Vamos ver como é que foi o clássico de ontem. Cruzeiro e Atlético lá no Mineirão. Partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro que abriu o placar com esse golaço aí do Arroio. Pegando de fora da área uma pancada. O Everson chegou a tocar nela, mas não teve jeito. O Arroio está se especializando em gols bonitos, hein? Que fase do Arroio. Que golaço, que golaço. É o terceiro gol que ele faz nesses jogos decisivos aí. E aí depois esse gol do Atlético com o Renan Lodge pegando o Otávio ali desprevenido, chute no canto do goleiro e um belo gol do Cruzeiro para empatar, o Atlético para empatar o jogo. E aí, um lance polêmico da partida, né? O Caio Jorge deslocando o Juan do Atlético. Zagueiro. E aí ele caiu com o pescoço no chão ali,
preocupou demais, ele teve que ser substituído, foi levado para o hospital, ainda bem que não houve nada de grave com ele, mas a cena é muito chocante. A cena é chocante, um lance profundamente lamentável e, sem dúvida nenhuma, o jogador do Cruzeiro, Caio Jorge, foi maldoso, né? Ele foi realmente para atingir o adversário e as consequências poderiam ser muito maiores. Isso aconteceu no primeiro minuto de jogo. Então, é realmente inexplicável isso que aconteceu aí. Ainda bem que o jogador já está se recuperando, mas ele mesmo hoje, nas redes sociais, chamou o Caio Jorge de mau caráter. A gente tem esse post aí dele, né? Falando que esse é um post que o Juan fez no Instagram dele. A diferença é simples. De um lado, quem compete na bola, do outro, quem procura vantagem na deslealdade. No fim, caráter também entra em campo. Esse placar não mente. E o histórico desse mau caráter também, né? Fazendo acusações graves aí contra o Caio Jorge. Graças a Deus fui encaminhado ao hospital e fiz exames, está tudo bem. Obrigado pela massa, familiares e amigos. Agora é na nossa casa, diante da nossa torcida, muito orgulhoso pela entrega do grupo e pelo resultado e pela festa da massa, como sempre. As palavras do Juan. Teve um outro lance também que preocupou, foi uma pancada, um choque entre o Bruno Rodrigues e o goleiro do Atlético Everson. O Bruno Rodrigues também foi ao hospital. Agora há pouco teve um boletim médico emitido pelo Cruzeiro. Ele teve uma fratura na face, no rosto e também numa costela. Pois é, a temperatura do clássico ontem foi altíssima, né? Um jogo muito disputado, né? No primeiro tempo, inclusive, poucos espaços, né? O time do Cruzeiro foi surpreendido pela marcação do time do Atlético. O Cruzeiro pouquíssimas vezes conseguiu chegar ao gol adversário. No segundo tempo, a dupla que comanda o time do Cruzeiro, que é o Gerson e o Matheus Pereira, tiveram um pouco mais de espaço, tiveram um pouco mais de liberdade, conseguiram criar algumas jogadas e aí o Cruzeiro fez o seu gol, mas quando todos esperavam que o time fosse se tranquilizar, fosse dominar completamente o time do Galo, logo na sequência o Atlético empatou e agora fica a decisão para a próxima partida lá na Arena do Galo, né? E o Atlético agora leva uma pequena vantagem pelo fato de jogar em casa, pelo fato de ter o apoio da torcida, mas realmente foi um jogo muito equilibrado esse de ontem. Vamos ver então o que os dois técnicos disseram após o empate. Essa coincidência de resultados, eu creio que não é por acaso, porque é aquilo que reflete o equilíbrio entre as equipas e também aquilo que é a ambição de cada uma das equipas para poder seguir em frente na prova, sabendo que há sempre dois momentos diferentes, que é o primeiro e o segundo jogo. Para nós não nos resta outra alternativa que não ter a ambição de poder ir ganhar o jogo na casa do adversário, porque sabemos que esse é o único caminho que nos permite continuar e, como lhe disse, esta Copa é para nós um grande objetivo e, portanto, estaremos e com toda a certeza preparados, determinados para fazer um resultado melhor do que este, não tendo sido este um mau resultado, mas é um resultado que deixa tudo em aberto para uma final já de Copa na casa do nosso adversário, onde nós temos que nos impor também e mostrar não só competência, mas também qualidade e determinação sobretudo. Eu acho que foi um jogo muito equilibrado. O segundo tempo eles melhoraram um pouco mais, pressionaram um pouco mais forte, encontraram um golaço. Mas também nós tivemos nossas oportunidades e também fizemos um golaço. E a série é equilibrada. Então temos que descansar, trabalhar e preparar o jogo que vem. Eduardo, boa noite. Igor Assunção, da Rádio 98 FM. Eu queria... Tá aí os dois treinadores falando sobre o empate de ontem. E o Barba surpreendeu ontem, né? Fez uma escalação com 3 zagueiros, né? Deu pouquíssimo espaço para o time do Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo. O Galo realmente está numa boa fase, vem agora de 12 jogos sem perder, não é verdade? Está classificado aí na Copa do Brasil, está classificado na Sul-Americana, em ascensão no Campeonato Brasileiro e agora jogando em casa, evidentemente vai buscar essa classificação, mas é o que disse aí o técnico do Cruzeiro, situação completamente ainda indefinida, está em aberto ainda esse confronto aí. Isso aí, as quartas de finais seguem hoje com Palmeiras e Santos,
Páscoa e Vitória. Santos sem Neymar, né? Neymar não joga em gramado sintético, né? Pelo menos é o que está programado aí, não deve participar dessa partida, embora esteja relacionado, e vai fazer muita falta, porque com o Neymar o Santos já não é grande coisa. Sem o Neymar, pior ainda, né? Nossa Senhora. Seja o que Deus quiser. Mensagens da galera aqui pra gente se despedir. O Carlos Donizete falando que acredita no Verdão, seremos campeões e na Copa do Brasil vamos atropelar o Santos. Quem é esse? É o Carlos? Carlos Donizete. Ei, Carlos Donizete. Bora aguardar aí pra ver o que vai acontecer, hein? Eu, como santista, não tenho muita esperança, não. Deixa eu ver aqui a mensagem do José Aparecido. Tô confiante no Verdão e agora vai dar. Um abraço para vocês aí. Obrigado, viu, José Aparecido? Obrigado pela sua audiência. Confiança acima de tudo, né? Afinal de contas, o Uberlândia tem jogado melhor fora do que dentro de casa. O Roberto Lucas está trazendo uma curiosidade aqui. O Juventude e o São José são vizinhos, né? Clubes gaúchos, e os dois são fundados no mesmo ano, 1913. Ah, legal, uma feliz coincidência aí, né? E para se despedir, o Douglas aqui, dando uma chacoalhada aqui no clássico, ó, falando que o Palmeiras não tem Mundial e vai Corinthians. Essa rivalidade é eterna, né? Do nosso amigo aqui, o Douglas. Acabou o programa? Terminou. Beleza, passou rápido, hein? É isso aí, galera. Obrigado pela sua audiência. Amanhã, meio-dia, a gente está de volta aqui nos Donos da Bola. Valeu, fique ligado. O Magnete chegando aí com muita informação e a gente volta amanhã. Até lá. Valeu, tchau, tchau.